Graça e paz, eleitos e abençoados do Senhor. O nosso assunto é: se Jesus vai voltar, vamos analisar os textos. Primeiro, Mateus 10, 23. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido, quem? Os discípulos, todas as cidades de Israel, cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Então, quem seria perseguido? Os discípulos daquela época. Jesus estava falando para eles, para os discípulos daquela época. Mateus 26, 64. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, sacerdote, chegará um dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava se referindo, mencionando o sacerdote daquela época. Se Jesus vai voltar, eles têm que estar vivos. Não é verdade? Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus estava se referindo exatamente àquela época. Mateus 16, 28. Presta atenção. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Então, para Jesus voltar, eles têm que estar vivos. E Jesus estava se referindo àquela geração. Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, referindo aquele povo, aquela época, aquela geração. Está bem claro o texto. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Se referindo naquela geração. Esse texto ele é muito importante, presta atenção. Ele deixa bem claro aqui em Mateus 24, 34. Eu lhe seguro que não passará esta geração, Jesus está se referindo àquela geração, até que todas as coisas aconteçam. Quantas gerações já se passaram? Jesus está se referindo àquela geração. Uma geração são 40 anos. Quantas gerações já se passaram? Não é verdade? Então, essa conta não bate. Só não entende quem não quer entender, quem não está iluminado. Se você estiver iluminado, com a mente iluminada, se o véu caiu, você vai entender essa passagem. Está bem claro, não passará esta geração. Jesus estava se referindo exatamente àquela geração, não à nossa geração. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Aí eu te pergunto, como é que foi nos dias de Noé? Você sabe? Juízo. Juízo. Então, como foi no dia de Noé? Juízo. Então, naquela época, a volta de Jesus também foi em juízo nos anos 70.
Mateus 24, 29. Presta atenção. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, não é dos nossos dias. Aqui está bem claro. Tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, o seu brilho, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Não é verdade? Então, está se referindo à tribulação daqueles dias, não dos nossos dias. Mateus 24, 44. Assim também vocês precisam estar preparados. Jesus estava falando que para nós estarmos preparados, estava se referindo ao povo daquela época, os seus seguidores, os seus discípulos. Porque o Filho do Homem virá uma hora em que vocês menos esperam. Então, um texto bem claro, Jesus estava falando com os discípulos daquela época para estarem preparados, não dos nossos dias. Você entende isso? João 21, 22. Respondeu Jesus respondendo: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga. Então, o discípulo, se Jesus vai voltar, o discípulo tem que estar vivo. Não é verdade? João 21, 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Só que Jesus não estava se referindo, dizendo que ele não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Então o texto está bem claro. Jesus disse que ele permaneceria vivo até que ele voltasse, não que ele ia ficar vivo para sempre. Você entende isso? Para fechar o nosso estudo, nós vamos ver agora em Apocalipse capítulo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Quem foi que os transpassou? O soldado. Então, se Jesus vai voltar, o soldado tem que estar vivo. Você concorda? E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Até mesmo aquele que os transpassaram. E na verdade quem transpassou foi exatamente o soldado. Então, os textos estão aí para serem analisados. Se você está iluminado, se o véu já caiu, você vai entender tudo isso. Se Jesus vai voltar, é só analisar o texto. Jesus não vai voltar. Já voltou em juízo nos anos 70. Abba Pai, graça e paz aos eleitos, filhos e predestinados.